Olá a todas e a todos. Hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui um pouco sobre proporções quando a gente vai desenhar a figura humana e mais especificamente o rosto, tá? Os rostos são muito diversos entre si, tanto quando se fala de um homem ou de uma mulher ou de etnias diferentes. A gente tem uma variedade muito grande em função da idade também, né? Mas de uma forma geral, a gente vai ver algumas coisas que podem fazer com que a gente evite erros comuns quando a gente vai desenhar um rosto, um crânio, uma cabeça, né? Que seja. Então vamos ver o que a gente precisa observar, o que a gente precisa considerar e ter como se fosse um ponto de partida. Aí a partir desse ponto de partida, a gente começa então a fazer as particularidades, começa então a ver o que é diferente dessa base que a gente vai ver para poder encontrar então observar, né, o rosto que a gente estiver representando de cada um. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar a pensar essas proporções a partir de algumas formas básicas, tá? Para a gente desenhar um rosto, primeiro a gente vai treinar, desenhar um círculo, tá? Muitas pessoas podem ter bastante habilidade já para desenhar círculos, mas para a gente partir de uma forma mais elíptica, mais ovalada, né? Partindo como se fosse a gente vai fazer como se fosse um círculo e daí depois a gente vai fazer a parte de baixo, tá? Vou tentar fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos fazer várias vezes, vários círculos até a gente conseguir. Podem encher uma folha para soltar um pouco a mão, para conseguir fazer vários círculos, né? Enfim, vamos encher uma folha assim. E aí, a partir desse círculo, a gente faz uma parte, uma sequência, né? Nessa parte aqui, como se a gente estivesse querendo transformar esse círculo num ovo. Vou pintar, escurecer ele aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem aqui na imagem. Não sei se piora ou melhora, né? Mas a gente fazendo assim, vamos fazer, a gente puxa vou puxar no lado aqui. A gente pega esse círculo e para baixo dele a gente puxa como se fosse um terço do tamanho que ele tem, ou seja, do total, né? Metade do nosso raio, vou mostrar aqui pequenininho. Como se a gente pegasse essa imagem aqui, ó, o nosso círculo, e pegasse aproximadamente metade do diâmetro, o tamanho do raio desse círculo, e trouxesse para baixo aqui, tá? Então a gente faz como se fosse uma elipse, mas tentando fazer uma forma mais ovaladinha assim. Vou fazer um mais organizadinho aqui para vocês. E a partir daí, a gente vai fazer essa imagem, ela vai servir de base tanto para a gente fazer as proporções de frente, quanto para a gente fazer as proporções de lado, tá? Aqui mais ou menos, né? Aqui o círculo, a gente puxa um pouquinho para baixo, faz essa elipse, tá? Eu vou mostrar um pouquinho maior aqui para vocês, que acho que fica mais fácil, né? Aqui, ó, a gente vai fazer essa elipse, uma imagem mais com círculo partindo aqui, né? E aí a gente puxando mais ou menos metade dele aqui para baixo para fazer essa forma mais ovalada, uma forma de ovo mesmo, tá? Pode até ter uma pontinha um pouquinho mais puxadinha que a minha aqui, mas é só pra gente ter um ponto de partida mesmo. A gente vai fazer as proporções a partir daqui. E para fazer de lado, a gente vai pegar essa mesma imagem e vai dar uma inclinadinha nela, tá? A única coisa que, como se a gente estivesse desenhando inicialmente aqui, de frente, né? E na hora de fazer de lado, a gente vai fazer virando, inclinando um pouquinho essa elipse, tá? Mas mantendo a altura, mantendo as medidas do mesmo jeito. Aí, o que eu gostaria que vocês observassem? Vamos medir no nosso próprio rosto. Só um minutinho aqui. Vamos medir as proporções do nosso próprio rosto. Vocês vão perceber, só se tivermos um grupo de 5 pessoas, por exemplo, que seja, ou de 10, ou quantas forem, se for medir a proporção de cada um, já vamos ver algumas diferenças em cima disso que eu tô trazendo para vocês. Mas, de qualquer forma, como eu falei, a gente vai ter as proporções básicas, né, pra gente a partir daí começar a enxergar as particularidades. Então a gente parte daquilo geral e daí a gente vai para o particular, quando a gente for fazer um desenho específico de um rosto de uma determinada pessoa, tá?
A primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é o seguinte, vou tirar o óculos aqui. Quando a gente vai desenhar, depois, né, senão eu não enxergo. Quando a gente vai desenhar um rosto, como a gente vai localizar os olhos, né, desde pequeno, quando a gente vai fazer, a nossa tendência, isso eu consigo fazer aqui, é a gente colocar os olhos na parte mais para cima, como se fosse assim. Se a gente pega essa oval, essa elipse que eu falei para vocês, a nossa tendência é a gente colocar os olhos como se fosse num um terço superior aqui, né? Vamos dividir essa elipse em 3 partes. Aqui, a nossa tendência é fazer isso aqui, tá? Mas vamos fazer um teste agora na gente mesmo. Vamos medir. Vamos tentar medir em que altura do nosso rosto, né, inteiro aqui, que estão os nossos olhos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente pega a parte sem ponta de preferência, coloca na lateral do olho aqui e vamos ver onde é que acaba o nosso queixo, tá? Pra gente pegar, sem óculos, gente, a precisão aqui diminui bastante, né? Mas aproximadamente aqui, né? Se eu for pegar aqui, aproximadamente aqui tá a parte de baixo dos meus olhos, aqui desse cantinho do meu olho até a pontinha do meu queixo, tá? Se a gente pegar exatamente essa medida que eu coloquei aqui e colocar para cima, do olho para cima, ela vai ser quase igual à medida do mesmo cantinho do olho, olhando de lado, acho que dá para ver, né? Até a parte de cima do meu crânio. Vocês conseguem perceber que, no meu caso, a gente já consegue ver o que eu falei para vocês da variação das proporções, né? Porque a parte de baixo do meu rosto, cada vez que eu faço essa medição, eu percebo que a proporção do meu rosto já está um pouco diferente dessa, né? Então, essa parte de baixo, que vem daqui do cantinho do olho até o queixo, é um pouquinho maior do que essa que vem aqui do olho até o topo da cabeça, né? Se a gente olhar por aqui, já dá para vocês verem aqui, abaixando bem o cabelo para enxergar. Sobra um pedacinho do lápis aqui para cima, né? E então, aí o que a gente vai fazer? Na hora da gente fazer esse desenho, a gente vai então, quando for localizar os olhos, a gente vai fazer essa localização aqui, né? Ao invés de fazer nesse um terço, percebam o que isso significa. Que se daqui, do cantinho dos olhos, né? Até a parte de baixo do queixo. Agora de óculos fica mais fácil de enxergar. Daqui a gente tem a mesma medida daqui do cantinho do olho até em cima, praticamente. Quer dizer que os nossos olhos, eles não estão um terço de cima para baixo, né, na medida da nossa cabeça, eles estão aproximadamente na metade. E se a gente olha para tentar fazer um desenho, uma representação do rosto, da figura humana, muito dificilmente a gente vai se convencer de que essa proporção é assim mesmo, né? A gente vai demorar, digamos assim, vai custar para acreditar, a não ser quando a gente faz essa medida, como a gente fez aqui, né? Então, vamos dizer assim, ó, vou colocar aqui para vocês enxergarem, para a gente fazer uma coisa mais real, apesar de ser difícil acreditar, esse desenho aqui, ele tá muito mais próximo do real do que esse, tá? A gente pega a medida daqui da nossa elipse, divide no meio e em cima dessa linha a gente vai ter os olhos, tá? Vou fazer aqui no maior que fica mais fácil para vocês acompanharem, tá? Então a gente vai colocando essa medida dos olhos. Para ficar mais fácil, a gente pode fazer mais uma outra coisa. Vou fazer no grandão aqui para vocês acompanharem comigo. A gente pode passar uma linha também dividindo no meio, tá? O rosto, assim, ó. A gente tem essa linha na altura dos olhos, né? Dividindo em 2 partes na vertical, a parte de cima, a parte de baixo. E a gente pode dividir aqui na horizontal também, tá? Essa linha horizontal a gente deixa uma parte para a esquerda e uma parte para a direita, como se fosse 2 lados do nosso rosto, tá? Isso a gente também já sabe, volta e meia aparecem reportagens, imagens em revista, em televisão, onde seja, mostrando personalidades que têm um rosto bem simétrico, ou outras que a gente nem percebe, mas que tem um rosto mais assimétrico. Isso também, obviamente, varia bastante de pessoa para pessoa, né? Eu sei que o meu também já não é tão simétrico, mas de qualquer forma, para começar a desenhar, como eu falei para vocês, a gente vai partir como se fosse sempre simétrico. E aí, quando não for, a gente vai observar essa assimetria e aí, então, a gente vai fazer a diferenciação para que isso fique mais próximo daquilo que a gente está enxergando na realidade, tá?
Então, a gente vai colocar aproximadamente aqui os 2 olhos, com a mesma distância do meio. Até o meu ficou meio assimétrico, que nem eu, né? Mais ou menos a mesma distância do eixo que divide em 2 partes, tá? Aí, o que mais que a gente vai observar aqui? Que eu quero que vocês observem. Vou tirar o óculos de novo. Essa mesma coisa que a gente fez aqui para medir do olho até a pontinha do queixo, uma outra, vamos desenhar agora naquele rostinho de lado, tá? A gente vai fazer, deixa eu fazer um desenho aqui primeiro para vocês acompanharem comigo, que fica mais fácil, tá? Então, a gente vai pegar a mesma elipse, como eu falei, e vai fazer ela como se fosse inclinadinha, tá? Só pra gente ter essa... Aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem aquele rosto que eu acabei de fazer errado, esse aqui que tá com a proporção mais correta, e esse aqui que na verdade é igual aos outros, a única coisa que eu inclinei essa elipse, tá? Parece diferente por causa da deformação aqui do desenho, mas eles têm o mesmo tamanho, tá? Então a gente vai fazer nesse aqui o desenho agora, tá? Aí o que eu gostaria que vocês observassem? Quando a gente pega essa medida aqui, de novo, né, do ladinho dos olhos aqui, do cantinho dos olhos até a ponta do nosso queixo, se a gente fizer assim, vamos virar para o lado aqui. O que vocês conseguem perceber? Saindo aqui da pontinha do meu olho, olha só onde é que termina a parte de trás da minha orelha. Agora nessa parte, pelo menos, eu estou um pouco mais proporcional ao que a autora fala lá no livro de base, né? Então, daqui do cantinho do olho, espero que esteja dando para vocês verem direitinho, até o final dessa medida, né, que eu peguei aqui, como se eu estivesse fazendo um triângulo, vou desenhar o triângulo no papel, fica mais fácil. A gente tem a parte de trás da orelha, tá? E outra coisa importante, nessa proporção que eu queria que vocês observassem, é isso, ó, a orelha, ela tá alinhada mais ou menos com essa pontinha do nosso olho, tá? Vocês vão perceber que alguns de vocês vão ter diferenças, assim como eu tenho, né, na proporção, nas partes do rosto, cada um tem as suas particularidades. Então, se tiver diferente do que eu tô falando, não é motivo para ficar assustado, nem preocupado, nem decepcionado, né? A gente vai ajustando. Mas vejam em vocês a proporção. De uma forma geral, é aproximadamente aqui, né, do cantinho até atrás da orelha. Se for um pouquinho para frente, um pouquinho... Podem ajustar e fazer esse desenho de acordo com o que vocês estão medindo mesmo, até pra gente ver a diferença, tá? Então, a gente pega essa mesma medida que tem, então, daqui do cantinho do olho até a pontinha do queixo, né? Um verdinho, talvez fique mais fácil de ver. Até aqui, assim, e aí a gente traz ela pra cá, tá? Aí, nesse desenho aqui, ó, a gente vai colocar essa medida, estão vendo? Essa mesma medida que vem aqui, ó, daqui, vou pôr aqui do olho, vou desenhar o olho. E a medida até a pontinha do queixo aqui. Aqui, ó. Daqui até a pontinha do queixo. Se a gente fizer um triângulo, né, com esse cateto do triângulo igualzinho a esse outro aqui, um triângulo isósceles, com 2 lados iguais, a gente vai encontrar o final da orelha. Vocês percebem que esse desenho de uma pessoa que eu tô fazendo aqui é uma pessoa genérica, né? Não tô medindo ninguém, eu tô me medindo mais ou menos aqui, mas tô mostrando as proporções para vocês, basicamente para vocês verem a partir de onde que a gente pode partir para fazer um desenho, né, de uma figura humana. Então, aqui tem, ó, daqui do cantinho do olho até a ponta do queixo, essa medida aqui vai ser aproximadamente a mesma dessa do cantinho do nosso olho até atrás da orelha. Vou reforçar a orelha aqui, vai ficar mais fácil da gente enxergar. Pronto, os olhos, a cabeça e a orelha, tá? Agora eu vou colocar a orelha aqui nesse aqui, tá? Para isso, a gente vai ter que ver onde é que a orelha termina. Vamos ver se eu tô proporcional aqui, acho que não tô de novo, tá? Mas mais ou menos, aproximadamente, vocês vão perceber que ela vai terminar aqui, pra cima do lábio, tá? Pra cima aqui do lábio, como se a gente fosse prolongar essa linha. Tá super torto, né, gente? Na hora do desenho vocês vão ver melhor aqui. A gente vai pegar essa linha vindo daqui, prolongar pra cá e a orelha, a parte de baixo dela vai terminar mais ou menos nessa altura aqui. Eu tô com a impressão que a minha tá um pouquinho diferente também, né? Vocês conseguem ver melhor que eu, senão eu vou inclinar aqui o lápis, vou trapacear pra ficar bem certinho, mas a ideia é essa, ó, de lado,
A gente pega ele bem retinho e pega... Quando a gente vai medir em uma outra pessoa, obviamente é mais fácil, né? Pra gente poder ver bem essas proporções. Na gente é um pouquinho mais desafiador, mas fizerem na frente do espelho, vocês vão conseguir ver melhor do que eu aqui na câmera. A gente pega, então, uma linha saindo aqui de cima do lábio, prolonga ela até que ela vai chegar aqui. E a gente vai ter a parte de baixo da orelha, então, tá? Nessa proporção básica. Aqui, então, no desenho, a gente vai pegar, vou colocar o nariz e o lábio, pra gente conseguir ver mais ou menos essa proporção que eu falei agora aparecendo, né? Então, a gente... Passar de um até o outro. Vou passar nos dois desenhos, fazendo ao lado aqui, pra gente poder puxar essa mesma proporção, tá? Desde do de frente até o de perfil. Aí a gente pega e vê aqui, tá? Então, a gente tem aqui de frente, né? Aqui de perfil, ó, de cima do lábio. A gente puxa uma linha e até onde termina a orelha. Essa aqui tá um pouquinho desproporcional, né? Parece a minha, que deu uma subidinha aqui, mas isso foi pela imprecisão do desenho. Talvez eu tivesse querendo fazer ficar mais parecido comigo mesmo, né? Mas a ideia é essa, estão vendo? Então, a orelha vai começar aproximadamente aqui na altura do cantinho do olho e vai terminar aproximadamente nesse meio aqui, entre a boca e o nariz, tá? Mais ou menos aqui. E na frente também. Vamos colocar de frente aqui também a boca. Para baixo. Para baixo um pouquinho dessa linha que a gente colocou, né? Medindo. A gente tem vários estudos de proporções, vários trabalhos diferentes que a gente consegue ver. Tem autores que trabalham com mais medidas ainda, mas aqui eu gostaria de destacar para vocês que a gente está trabalhando com proporções básicas, porque o objetivo é que a gente observe mais do que a gente faça um desenho esquemático. Então, se eu estou falando para vocês que a gente vai tentar olhar mais do que desenhar aquilo que está na nossa cabeça, se eu começo a fornecer muitas proporções, às vezes a gente vai desenhar de acordo com a proporção e não vai olhar o que a gente está desenhando. Então, essa proporção aqui é para a gente partir dela e ver o que varia em cada um, para a gente ter menos possibilidade de errar, por exemplo, o tamanho do crânio. Muitas vezes a gente corta um pedaço, muitas vezes a gente põe o olho para cima, igual eu falei, e acaba tirando um pedaço de cima da cabeça. Aí o desenho fica esquisito, a gente não sabe nem porquê, né? Agora a gente, com essas proporções, a gente consegue começar a olhar para os nossos próprios desenhos e perceber o que pode estar deixando eles meio pouco naturais, né? Então aqui tem, ó, a parte da boca, no meio aqui a orelha, de frente eu coloquei a boca também, e olha, de lado tá aparecendo a orelha aqui de frente também, né? Na altura do cantinho do olho ela começa, aqui um pouquinho pra cima da boca, entre a boca e o nariz ela termina, tá? O que mais? A ideia, gente, é que vocês percebam também, aqui, nesse de lado, a gente consegue ver mais uma proporção que a gente tinha visto lá no início, né? Pra ter mais uma referência para vocês acreditarem aqui, ó. Quando eu falei lá para vocês que aqui a gente tem como se fosse duas partes iguais, né? Essa de cima e essa de baixo. Aqui do cantinho do olho até a ponta do queixo a gente tem uma medida que vai ser aproximadamente a mesma que vem do cantinho do olho até atrás da orelha e por sua vez vai ser aproximadamente a mesma essa que sai daqui dessa linha, né, da altura do cantinho do olho e vai até o topo da cabeça, né? Se a gente olhar aqui, ó, por que é isso, né? Quando eu falei para vocês pra gente ver a altura dos olhos, a gente estava dividindo em duas partes. Essa aqui de baixo vai ser igual a essa aqui de cima, tá? A gente tem mais um lugar onde aparece essa medida aqui, tá? Como eu falei para vocês, é uma proporção bastante esquemática, né? A gente não vai encontrar essas medidas, dificilmente a gente vai encontrar essas medidas exatas em alguém, pode até ser que tenha, mas a gente não tem. Pelo menos a gente tem um lugar de onde partir para fazer esse desenho. Vamos colocar a última coisa aqui, o pescoço, tá? Quando a gente tem, como eu falei, diferenças entre as pessoas, algumas têm pescoço mais largo, outras têm mais fininho, né? Mas de qualquer forma, a gente parte do básico. Olha, olhando aqui para mim, a gente tem o pescoço um pouquinho mais estreito do que a largura aqui do meu rosto, né? Daquela oval. Então, na hora que a gente começa ele aqui,
a gente vai fazer ele um pouquinho mais estreito. Tem pessoas que têm pescoço mais largo, homens normalmente têm, né, o pescoço mais largo que mulheres, mas de qualquer forma, quando a gente for desenhar, a gente vai observar e vai tentar enxergar, identificar alguma linha que possa facilitar para a gente reproduzir com mais fidelidade, tá? Mas nesse desenho, como a gente está só estudando algumas proporções básicas, a gente vai usar assim mesmo, tá? Então, vou colocar aqui mais ou menos o meu pescoço, né? Vamos olhar a orelha como referência, ó, com um pouquinho para dentro da orelha, né? Da onde termina ela aqui. Então, vou colocar aqui um desenho. Vou mostrar para vocês de frente. Ficou muito clarinho? Ficou. Vou escurecer um pouquinho. E aí a gente vai ver de lado que é mais surpreendente ainda, né? Digamos assim, aqui. De frente, um pouquinho para dentro de onde termina a orelha, né? A orelha termina como se fosse nessa linha aqui. A gente entrou um pouquinho aqui para fazer mais próximo da realidade, tá? Aí, de lado, a gente vai perceber que é mais diferente, digamos assim, né, daquilo que a gente usa. Quando a gente vai desenhar, sem observar, muitas vezes a gente faz o pescoço de lado parecendo mais fino do que ele é, porque a nossa tendência é dizer que ele termina como se fosse aqui, assim, né, que na verdade vocês podem perceber que o meu pescoço continua muito para lá, né, a gente vai terminar ele como se fosse embaixo da orelha aqui, assim, ó, tudo esse pedaço aqui a gente tira. Então, na prática, onde que ele começa? A gente não vai tentar estabelecer uma espessura, né, digamos assim, uma largura aqui, mas a gente vai observar onde é que ele começa aqui no crânio, tá? E onde é que ele começa aqui? Aproximadamente na mesma linha que a gente usou de referência debaixo da orelha, tá? Aproximadamente aqui embaixo da orelha que a gente vai colocar esse pescoço saindo. Então, eu vou colocar aqui no desenho para vocês. Vou mostrar a linha que a gente usa como base, tá? Então, tá aqui, ó. Aquela mesma linha, né, que a gente usou aqui do lábio, que vai achar a parte de baixo da orelha, ela também vai mostrar pra gente onde é que começa o pescoço aqui. Ficou até muito curvo, né, o meu. Vou apagar aqui, vou corrigir um pouquinho, porque ficou muito muito diferente do real. Pronto, agora acho que ficou bem mais aqui. Mas, enfim, é como se a gente pegasse, né, essa linhazinha aqui, ó, bem fininha, onde a gente tá passando aqui, né, que ela encontra o crânio com essa linha que sai aqui de cima do lábio, vem trazendo, encontra o fim da orelha e ela mesma cruzando com a nossa elipse aqui no final do desenho, ela vai mostrar pra gente de onde é que sai o começo do pescoço, tá? Gente, assim, como eu falei pra vocês, né, não é uma proporção exata, as pessoas são muito diversas, mas ela pode ajudar a gente a começar a observar, para a gente saber o que olhar quando a gente vai desenhar um rosto, né? Muitas vezes a gente olha e tem tantas linhas, tem tantas informações que a gente se perde e começa por um lugar, depois vê que não ficou bem. Então, às vezes, se a gente começa a desenhar formas básicas, começa a desenhar um círculo, começa a desenhar uma elipse, traça alguns eixos que podem facilitar, até para a gente ver a distância de determinadas partes do rosto, desses eixos, isso facilita para a gente tirar, digamos assim, aquela representação que está na nossa mente e olhar mesmo para o nosso objeto, né? Pode parecer o contrário, mas a ideia aqui é essa, é a gente pegar e aprender como olhar para o nosso objeto de estudo, para aquele objeto que a gente vai representar, e não desenhar só aquilo que a gente está na mente, né? Como eu falei, vamos desenhar um olho, eu desenho aquele olho que eu tenho lá, né, que eu faço desde quando eu tinha 5 anos. A ideia é a gente fazer um olho tentando encontrar essas posições, né, onde que ele se encontra, em que posição que ele está em relação com a orelha, aonde que depois na hora de colocar os outros detalhes, né, da pontinha do olho até onde que começa o cabelo, da sobrancelha até aqui o centro do olho, quanto tem de distância aqui da pontinha aqui do nariz até o lábio. Aí, a partir desse básico, a gente começa a olhar essas outras proporções, essas outras medidas, essas outras referências que vão trazer pra gente uma maior realidade, um maior realismo no nosso desenho, tá? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição, tá bem? Bom trabalho!